Vasco da Gama liberado para contratar Luciano, mas tem exigência na mesa. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão você vai conferir detalhes desse negócio. Além disso, falar também sobre um grave problema para o técnico Fernando Diniz, preparação do elenco cruz-maltino para enfrentar o Fortaleza no Ceará nessa próxima quarta-feira e o Vascão brilhando nas categorias de base. Vem conferir, amigo, esse Acorda Vascão que chega para você na manhã deste seu domingo, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruz-maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, né? Para você que está aí do outro lado, meu amigo vascaíno, e ainda não é um inscrito do nosso canal, meu amigo, o que eu venho pedir é a sua ajuda. Como? Através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso conteúdo, do nosso trabalho, né, amigo? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, cara. Ajude aí o canal do Gigante Vasco a chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. É muito rápido, é muito simples a sua inscrição. É só você vir aqui embaixo, clicar nessa palavrinha inscreva-se. Inclusive, faltam 30 pessoas para chegarmos aos 170 mil. Então, cara, ajude aí do nosso canal a chegar nessa marca tão importante. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão às 7 horas em ponto, Fala Gigante à tarde e o Boa Noite Gigante à noite. E eu conto muito com você. Então, vambora, amigo vascaíno. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão de uma forma diferente, falando sobre a base do nosso Cruz Maltino. Ontem tivemos o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 entrando em campo. O Sub-15 vencendo a equipe do Maricá pelo placar de 2-1 pela Copa Rio, com gols do Rafael Barbosa e do Gustavo Binotti. Tivemos o Sub-17 entrando em campo também contra o mesmo Maricá, vencendo pelo placar de 2-0 a equipe, com gols marcados por Lucas Ovídio e Pedro Augusto. E tivemos no Sub-20 entrando em campo contra o Bangu, vencendo o jogo, ou aliás, empatando o jogo em 1-1 e com o empate conquistando o título da Taça Guanabara, o tetracampeonato da Taça Guanabara do nosso Vascão, com um gol marcado pelo Léo Jacó. Eu não poderia começar esse Acorda Vascão falando de outra coisa que senão da base do nosso Vasco. 3 jogos, 3 categorias, 2 vitórias, um empate que resultou em um título. A base do Vasco é diferente. A base do Vasco tem jogadores, amigo, que, se continuarem nos trilhos que estão, darão muitas alegrias a todos nós, torcedores, e fará com que o Vasco da Gama tenha um futuro gigantesco. E é muito bonito, é muito legal olhar para a base do Vasco da Gama e ver o que está acontecendo. E é muito orgulhoso para o torcedor, é motivo de orgulho para todo vascaíno ver a sua base. Quando o vascaíno ele olha para Ryan, ele olha para Cauã Barros, ele olha para Leandrinho, ele tem orgulho. Porque o Vasco da Gama não revela apenas jogadores de futebol. O Vasco da Gama ele revela homens. O Vasco da Gama ele revela histórias que inspiram. O Vasco da Gama ele revela talentos, amigo, que em breve inclusive irá acontecer, como o caso do Ryan, que o mundo aplaude. O Vasco é um clube de onde saiu Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Juninho, Pedrinho, Felipe. E todo ano sai mais um jogador desse nível. O Vasco é algo que não consegue se explicar. Nas arquibancadas com a sua torcida e na base com seus crias. E a base é o coração pulsante da nossa instituição.
do nosso clube. É na base que vai se construir o futuro. E o que está acontecendo na base nesse momento é algo diferente. Vamos ficar ligado, cara. Ontem mais um título na conta. Ontem mais um sábado de vitória para o torcedor vascaíno nas categorias de base. Mais um sábado em que o vascaíno olha os resultados e fala, esse é o meu Vasco. Então, amigo, vamos se orgulhar. Vamos se orgulhar da base do Vasco. Vamos ficar felizes com a base do Vasco. Alô, futebol profissional. Alô, Fernando Diniz. Já tá usando, mas usa mais essa garotada. Porque o que não falta é jogador bom dentro dessa base. Inclusive, falando nisso, amigo, tivemos ontem um dos grandes nomes dessa nova geração, que é o goleiro Felipe Gabriel, capitão do time sub-20 do nosso Vascão, falando sobre esse momento tão importante. Então, é claro, eu não posso deixar de trazer nesse Acorda Vascão o goleiro do nosso Cruz Maltino falando um pouquinho após a conquista do título. Mas antes das palavras do Felipe Gabriel, tem um recado rápido e bem breve para você nesse Acorda Vascão completamente imperdível. Se liga no recado e logo depois o Felipe Gabriel vem falar com você. Bom, amigo vascaíno, eu tenho certeza que você aí já ficou muito animado em ver a base do nosso Vascão brilhando ontem no sábado. Mas o recado que eu tô te trazendo aqui na manhã deste domingo vai deixar o seu dia ainda melhor. Se você já se animou com o que viu do nosso Vascão, se prepare com o que você vai ouvir agora. Porque, muito provavelmente, se você está aqui, inclusive, no canal, né, já adiantando para você, você deve ter ouvido falar sobre o Renda Extra. Caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, você vai ouvir em outros momentos sobre o Renda Extra, mas preste atenção. Com relação, né, a esse método, muita gente que ouve me pergunta, inclusive na minha rede social ou até aqui nos comentários, né, do YouTube, dá para ficar rico com esse método, Lucas? E eu normalmente respondo, cara, e de forma até assustada digo, tá maluco, amigo vascaíno? Porque, amigo, torcedor, sinceramente, se alguém vende para você que dá para ficar rico com método de internet, tá mentindo. Estão tentando te enganar. Agora, de uma forma sincera também. Se a ideia, sua ideia, for ter de fato uma renda extra, que alivia nas contas no final do mês, faz uma diferença bem legal quando chega ali no dia 30, 31, uns 40, uns 4, uns 5 mil reais a mais, amigo, aí sim é totalmente possível, tá? E o mais curioso de tudo é que é muito simples de aplicar. Tem aluno que começou, por exemplo, né, na semana passada e já recebeu os seus primeiros Pix. Hoje já são mais de 12 mil alunos com resultado, suporte diário por WhatsApp, e-mail, garantia total e uma inscrição assim simbólica para todo mundo conseguir começar. Tem muita gente que até me pergunta, pô, tem que pagar, é golpe? Não, cara. Qualquer lugar que você tenha que aprender alguma coisa, é necessário você realizar um pagamento, mesmo que muitas vezes até simbólico, como é o caso do Renda Extra, para você ter acesso ao método, ao conteúdo. E olha, acima de tudo, quando você vem falar que é golpe, vascaíno, assim, a única coisa que você pode ter certeza aqui é que eu, Lucas, não tô aqui para te enganar. Não tem necessidade nenhuma disso. Se eu tô trazendo isso para você aqui na manhã desse domingo é porque é algo sério. É dica de amigo, dica de irmão. Se fosse golpe, jamais eu estaria divulgando isso aqui no canal. Então, o que eu te digo agora é, clica no link que tá aqui na descrição e também no comentário fixado e garanta o seu acesso enquanto ainda tem vaga promocional. Você entrando agora no link, você vai ver que o valor está reduzido porque está na promoção. O pessoal do Renda Extra abriu uma promoção especial aqui para quem é do canal do Gigante Vasco. O valor ele vai subir a qualquer momento, então aproveita, começa hoje mesmo e cai para dentro disso que pode mudar e muito a sua vida. Não é nada com relação à riqueza, mas um alívio bem legal no final do mês. Então corre, link na descrição e no comentário fixado. Tô feliz, né, com a evolução, é muito trabalho. Cada dia que a gente acorda, a gente tenta evoluir para desempenhar o melhor dentro do campo e a gente acaba sendo coroado com esse título. É fruto de muito trabalho com a comissão. Agradecer ao Matheus por todo o ensinamento passado a gente, ao França,
ao COI, que é do dia a dia ali. E acredito que a gente tem muito mais para evoluir. Temos as quartas de finais agora do Carioca, temos a Copa do Brasil aí na sequência, é só evoluir. Continuar trabalhando, que a gente tem mais títulos para buscar ainda esse ano. Não acabou. E se Deus quiser, a gente vai em busca desses títulos aí. Vamos, Vasco! Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras, né, do goleiro Felipe Gabriel, mais uma grande revelação do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, então, continuar com esse Acorda Vascão, falando em revelação, falando em base, falando em promessa. Olha, cara, que notícia ruim, tá? Que problemão pro técnico Fernando Diniz, né? Ontem, infelizmente, o Vasco da Gama informou que o lateral direito Paulinho, o Paulo Ricardo, cria da base do nosso Cruz Maltino, jogador de apenas 20 anos de idade, ele sofreu um trauma no pé direito e após realizar exames médicos foi constatada uma lesão ligamentar. Lesão essa que, inclusive, por conta da gravidade, tem indicação de tratamento cirúrgico. Um jogador que era o único à disposição do técnico Fernando Diniz durante essa parada para a data FIFA. É importante lembrar que o Vasco da Gama teve seus dois laterais direitos cedidos às suas seleções, o Paulo Henrique à seleção brasileira e o Puma à seleção uruguaia. Então, diante disso, a única opção de origem da lateral direita que o Fernando Diniz tinha à disposição no CT Moacir Barbosa para os treinos era, de fato, o Paulinho. E, infelizmente, durante o momento que talvez era o mais importante para ele, durante essa passagem no time principal, no time profissional do Vasco da Gama, para mostrar o seu futebol técnico, Fernando Diniz, ele tem essa grave lesão. Agora, mais do que nunca, né? Se o Fernando Diniz queria a presença de Paulo Henrique e do Puma Rodrigues pela sua qualidade, né? Ou pelas suas qualidades, agora é uma questão de necessidade. Paulo Henrique, ele teve, né, o seu voo, não, nem sequer alterado, acho que ele compra um novo voo para o PH para que ele chegue aqui ao Brasil na tarde de quarta-feira, dia do jogo contra o Fortaleza. E já para o Puma Rodrigues, o Vasco alterou o horário do voo dele para que ele chegue na manhã, no finalzinho da manhã, iniciozinho de tarde também de quarta-feira, em Fortaleza, no Ceará, para se juntar à delegação. Dos jogadores importantes para o nosso Cruz Maltino que se tornam peças ainda mais essenciais diante da ausência do lateral Paulinho, né? Que notícia ruim, cara. Nós aqui do canal do Gigante Vasco, eu, Lucas, desejo sempre, é claro, uma pronta recuperação ao nosso cria. Que pena, cara. Que tristeza aí o Paulinho, infelizmente, ficar de fora desses dias de treino. Inclusive, falando até em treino, né, o momento será muito importante para o Lucas Piton, cara. O Piton que ficou um tempinho aí longe dos gramados, né, viu a sua titularidade ser perdida para o lateral direito de origem Puma Rodrigues, que vinha desempenhando muito bem na lateral esquerda. Ele chegou a entrar em campo na vitória contra o Vitória no domingo passado, mas agora, diante de todo esse período que tem de treino no CT Moacir Barbosa sem o Puma Rodrigues, o Piton está conseguindo treinar com o técnico Fernando Diniz na lateral esquerda, sua posição de origem. E a expectativa também é que para esse jogo de quarta-feira o Lucas Piton já volte, né, ao time titular, e não poderia ser diferente. Um jogador importantíssimo, com números importantíssimos, tem que sim voltar à sua posição. E vamos embora para o último assunto desse Acorda Vascão, falar sobre essa loucura. Loucura de Vasco e Luciano, que tinha muita gente duvidando que estaria acontecendo, e eu digo, está acontecendo. Vasco e Luciano é a primeira novela do torcedor vascaíno para a temporada de 2026. Jogador de 32 anos de idade, que jogou muita bola com o Fernando Diniz no Fluminense e jogou muita bola também com o Fernando Diniz no São Paulo. O primeiro momento que o Fernando Diniz treina, Luciano foi aqui no Rio de Janeiro, vestindo, né, Luciano, a camisa do tricolor das Laranjeiras, e diante de todo o destaque que o Luciano conseguiu ter no Fluminense sob o comando técnico Fernando Diniz, ele logo no ano de 2020, quando chega no São Paulo, pede a contratação do Luciano, e desde então o Luciano nunca mais saiu do São Paulo, segue por lá, principalmente após o grande momento que ele viveu, né, no tricolor paulista, vestindo a camisa aí do mesmo sob o comando do técnico Fernando Diniz. Diniz gosta muito do Luciano. E qual é a situação? Vamos explicar o que de fato está acontecendo. De acordo com a Gazeta Esportiva, o Vasco tem de fato demonstrado interesse na contratação do atacante para a temporada de 2026.
2026. Luciano é um jogador que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, então o empresário já começa a mexer os seus pauzinhos para movimentar, normal, ou tirar o Luciano do São Paulo ou tentar uma renovação com o Tricolor. Hoje a renovação é um caminho mais complicado porque o Luciano está perdendo um pouquinho do seu protagonismo que tem e tinha muito, inclusive, de fato, no São Paulo. Diante exatamente dessa situação, o empresário começa a colocar o Luciano em alguns clubes. Ó, o Luciano tá aqui, é um jogador bom, que pode ser que a gente consiga uma liberação para a próxima temporada. Só que qual é a estratégia que o Vasco vem colocando na mesa para tentar o Luciano pro ano que vem? Essa estratégia do Vasco para ter o atacante passa pelo desempenho do São Paulo em 2025. Caso o São Paulo consiga uma classificação, por exemplo, para a Libertadores do ano que vem, vai ser difícil do Vasco da Gama conseguir a contratação do Luciano. Mas se o Vasco não conseguir uma... Aliás, se o São Paulo, não conseguir uma classificação para a Libertadores, amigo, facilita e muito o Vasco da Gama conseguir a contratação do atacante. A ideia do Vasco não é pagar a multa rescisória. A ideia do Vasco da Gama é usar da influência que o empresário do jogador tem no meio do clube paulista, inclusive, para conseguir uma rescisão de contrato. Contratação conta e muito com o aval do técnico Fernando Diniz. É um jogador que no São Paulo tem um salário próximo da casa dos R$600 mil. É difícil. São Paulo não quer liberar Luciano de modo nenhum, mas é um jogador que tem, de fato, muita... é um empresário do atleta, tem muita influência nos bastidores do clube paulista e pode sim conseguir uma liberação. Mas é um nome que o Vasco da Gama olha para o ano que vem. A primeira novela começou, né, cara? Primeiro trabalho para Admar Lopes começou. Alô, Admar, trabalha, amigo vascaíno, porque Fernando Diniz já deu a primeira missão para você, contratar Luciano. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu acho que para composição de elenco é um nome, sinceramente, interessantíssimo. Show? Bom, amigo, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo, desse domingão. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Então, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.